Muito bom. Tânia e as demais professoras, amigas da escola aqui, Mário Macedo, obrigado por terem vindo. Gostei muito do quadro, isso é obra, inclusive, da Su, né? E em conjunto com, né, outros que participaram aí desse momento, para criar esse quadro aí de boas-vindas para vocês. Muito bom. A próxima palestrante agora é uma pessoa muito especial. E se você já reparou, ela é uma pessoa muito contagiante. Tem sido, assim, ao longo desses últimos anos, uma grande alegria para mim, também para a Filis, poder trabalhar com a Leila, naquele comitê conhecido como Pastoreai, e já tenho mencionado aqui rapidinho para vocês hoje, que tem a ver com o ministério de treinamento, de preparação, de liderança nas igrejas de Cristo no Brasil. E quando nós estamos com a Leila, quando nós estamos com o Zanata, é sempre assim um tempo de refrigério, de muita alegria, muito intenso, de muitas histórias, e principalmente nos últimos meses, que ele virou avô, e ele gosta de esfregar isso na minha cara, assim como o meu irmão também já o fez hoje, não é mesmo? Mas eu tenho assim a maior alegria realmente de me reunir com pessoas e passar tempo com pessoas como você, Zanata, e como a Leila. A Leila é uma psicoterapeuta, ela trabalha com grupos, ela tem abençoado inúmeras pessoas por onde ela vai para palestrar, lá no ministério deles, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles têm abençoado pessoas já literalmente há décadas, e esses últimos anos tem sido uma grande alegria estarmos juntos para as nossas reuniões periódicas. Então Deus tem me abençoado com a presença de vocês, o amor de vocês, o carinho de vocês. Bem-vindo, Leila. Eu gostaria de orar. Pai Santo, o Senhor é um Deus muito, muito bom, muito querido, que tem me abençoado de forma, eu vejo assim, muito especial, por ter colocado pessoas tão queridas e também tão especiais na minha vida. E dentre essas muitas pessoas estão a Leila e o Zanata. E eu oro por eles, pela família deles, inclusive pela netinha do Zanata. O Senhor tem abençoado esse casal, assim, de forma extravagante. O Senhor tem colocado a sua alegria no coração deles, a tal ponto que é impossível não enxergar isso neles. E isso, apesar das lutas que todos nós temos, dos desafios que enfrentamos, eles continuam, Senhor, sendo pessoas contagiantes. Então, use a Leila, que a sua voz possa ser a voz dela agora e uníssonas, que possamos ser abençoados, que o Teu Espírito possa atuar e agir nela, para que nós possamos sair edificados e mais conscientes do nosso papel como semeadores. Então, Pai, a Leila está nas Suas mãos, e obrigado por ter os trazidos aqui até nós, na Tua segurança. Em nome de Jesus, que nós agradecemos do fundo do nosso coração. Amém, Senhor. Boa tarde a todos, a todas. Pediram para mim não ficar andando para lá e para cá, para facilitar a filmagem. Então, eu vou ficar quietinha aqui, tá? Porque o meu negócio é ficar andando para lá e para cá. Mas hoje, nessa tarde tão linda aqui, eu vou falar de algumas aventuras minhas com uma dupla muito especial, que é a Val e a Cidinha. Então, sabe aquele trio daquele filme A Era do Gelo? Que cada um era diferente do outro, mas na convivência se completaram? Então, a gente era aquele trio. Cidinha era uma freirinha franciscana com voto de pobreza. Eu era toda cheia de fitinhas, cores e tudo. E a Val é uma Nicei bem centradinha. Então, mas a gente fez grandes aventuras que eu vou compartilhar com vocês. Então, o psiquiatra Jung, ele escreveu uma frase, eu vou começar a entrar no tema, porque meu tema é
construindo espaço para a intimidade. Então, vamos andando nesse caminho. Então, o Jung ele escreveu uma frase no livro vermelho dele que fala assim: ainda há duas coisas a serem descobertas. A primeira é o abismo infinito que separa as pessoas uma das outras. E a segunda é a ponte que pode ligar as pessoas entre si. Então, como que é essa tal de intimidade? A ponte, ela reconhece o abismo. Ela sabe que tem dois lados, um para cá, outro para cá, e o abismo lá. Só que ao ligar essas partes do abismo, ela constrói um caminho novo. E é esse caminho que eu estou falando agora, que é o caminho direto para o coração. Quando a gente começa com uma intimidade plena, segura, serena, a gente nota que a gente está num solo sagrado, num ninho muito gostoso, onde habita esperança, amor, respeito, plenitude e um abrigo contra o medo e o desamor. E sabe, o Guimarães Rosa, aquele médico, e eu gosto muito dele, porque ele fala por metáforas, mas metáforas muito profundas, ele falou também: só se pode viver perto um do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Amor é pouquinho de saúde, é grandão de saúde, é um descanso na loucura. Amor e intimidade são descansos para a loucura. Então, viver perto um do outro é o que a gente chama de intimidade. O que é intimidade? Intimidade é qualidade do que é íntimo e do que é essencial. Essa palavra íntimo vem do latim intimo, que significa a essência de uma coisa. É o que existe de mais profundo no interior de algo ou de alguém. É na intimidade plena, que é aquela que eu construí, que nós construímos com esse trio Parada Dura que eu acabei de falar e que eu vou falar daqui a pouco das nossas aventuras, que permite que a gente receba, que a gente permite amar e sermos amados, perdoar, compreender, consolar, trocar ideias, alegrias, tristezas. E na intimidade, gente, a gente não se conforma, a gente não fica conformado, é assim mesmo, é a vontade de Deus. Não, na intimidade nós somos consolados, nós consolamos, e ao fazer isso a gente se transforma. Então, com quem que a gente aprende isso? Com Cristo. Cristo é a essência da intimidade. Ele é o início, o fim, o caminho, com ele é todo o início e a caminhada desse processo. Por isso eu vou ler agora com a gente, só que eu vou ler na versão Bíblia Viva, o versículo base para essa fala, que está em Filipenses 2, 1 a 5. Então, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros, concordando com os outros de todo o coração, uma só mente e um só propósito. Não seja egoísta, não viva para causar boa impressão nos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que você mesmo. Não pense unicamente nos seus próprios interesses, mas se preocupem também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês, a minha atitude, deve ser semelhante àquela que vos foi
mostrada em Cristo Jesus. Então, nessa tarde, agora aqui, eu vou convidar vocês para deixar a zona de conforto, conhecido, que a gente já conhece, e vamos nos embrenhar nesses caminhos de ponte, de ninho, de abrigo, de intimidade, do estar com, do estar entre, do estar junto e do estar em, conosco e com Deus. Então, eu vou compartilhar algumas experiências de aprendizado nessa arte de tecer rede e construir ponte de intimidade e amor. Nessa minha trajetória, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências nas andanças na terra da dor e do sofrimento, com adolescentes grávidas vítimas de abuso de 9 a 15 anos. Com pessoas atingidas pela hanseníase, que é a antiga lepra, com merendeiras e faxineiras de uma escola, e de adolescentes que receberam um diagnóstico equivocado e muito rápido de transtorno de conduta, transtorno psiquiátrico, tudo quanto era transtorno, e no tete a tete ali, a gente via que não tinha transtorno, tinha falta de amor. Falta de abraço. Vou falar com vocês da minha ciranda das pérolas, que são 8 jovens mulheres, que toda semana a gente se reúne das 7h30, teoricamente seria até 9h30, mas a gente vai até quase meia-noite, e é um espaço de solo sagrado, de trocas. E também um serviço que a gente faz na comunidade, que se chama Cine Contato. Então, eu vou abordar alguns pontos que, para a intimidade crescer, lembra de algumas coisas. É ter compaixão. O que é compaixão? Compaixão é ter o coração nos olhos. É você olhar as pessoas com amor tão grande, é ver a pessoa, é ler a pessoa, é olhar ela nos olhos e chamá-la pelo nome. Segundo, seria compreender a perspectiva da pessoa, ouvir com o ouvido do coração o que ela quer expressar, tirando as nossas xícaras cheias, que não cabe mais nada, porque já está cheio de nós mesmos, e se colocar, o que você está querendo dizer com isso? Outro é acolher a pessoa, acolher mesmo, de abraço, de toque, de esperançar com ela, sabe? O verbo esperançar, esperança não é substantivo, é verbo, ele está a caminho, é dar asas para as pessoas. É a gente providenciar um abrigo, um colo para aquele estado enregelante de desamor, é entender as diferenças, é fechar a boca. Às vezes, você tem que fechar a boca e abrir os braços. Só isso. E, às vezes, a gente quer tanto ficar com a boca falando e o braço fica ali grudadinho e não é estendido para o outro. E depois há um tempo de deixar ir. Deixar o outro andar. Ele ir para os caminhos dele. Então, o primeiro ponto, que é até a compaixão, que é a paixão nos olhos, eu estava percebendo que hoje tem livro para tudo. Tudo que você quiser. Como melhorar seu casamento, como encantar seu bebê, como encantar não sei isso, como encantar seu cliente, tem receita para tudo. E eu vejo pessoas me receitando isso. Porque eu aprendi no livro tal, que alegria é isso. Mas você é alegre? Não, mas eu aprendi isso. Né? Então, mas a gente tem um discurso, tanto é que na minha linha terapêutica eu não olho o discurso, eu olho como que a pessoa está fazendo, porque discurso, esse discurso o que quer? A gente fala bonito, né? Mas como que está sendo a vida daquela pessoa? Então, muitas vezes a gente se abarrota de informação, de livro e não de pessoa. Eu tenho cuidado muito de pessoas que vão ganhar bebê, e quando elas ganham bebê, parece que ganharam um monstro.
Um monstro que chora, que grita, e elas ficam desesperadas. O que eu vou fazer com esse bebê que não dorme? Como que eu faço para ela parar de chorar? Às vezes o bebê chora mesmo. Chora e vai ficar 2 meses chorando, e você vai ficar com sono, e não tem livro que vai te livrar disso, até ele pegar e ficar com o ciclo cardiano, que é o ciclo do sono, em dia. Enquanto não tem, chama o papai, chama a mamãe, divide, mas não tem livro que faz você encantar um bebê que ainda está amadurecendo. Então, quando as pessoas vêm desesperado, tenho leite, não tenho leite e tudo, eu falo, olha, o que você está fazendo? Eu já li tudo no Dr. Google. Eu já li tudo na internet. Eu falo, mamãe, lê o seu filho. Lê o seu filho. Olha para a sua criança. Vê as necessidades da sua criança. E não aquela criada pela indústria, pela mídia, por tudo. Então, quando você começa a prestar atenção no seu bebê, você vai ver que às vezes você fez tudo e ela continua chorando, porque às vezes a gente não está tudo satisfeito, está tudo indo bem e a gente está triste. Então, o bebê também. Então, mas a gente quer que ele fique ali, que para de chorar na hora da gente, que se alegra na hora da gente, e eles têm o tempo deles. Então, é tempo da gente começar a olhar aquela pessoa além de livros. Então, eu li um livro que chama-se A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi, e ela tem uma parte que ela me comoveu muito. Quando eu li esse pedaço, me impactou de um tanto que eu entrei na vida dessa criança de 5 anos. Eu vou ler um trechinho para vocês. Naquela casa, ninguém conversava, só se sobrevivia. Eu era uma criança apática e quase enferma, de costas arqueadas, a ponto de parecer corcunda, e que se mantinha na vida somente por desconhecimento que pudesse haver outro caminho. Nada me despertava, nada me dizia coisa alguma. Quando eu tive 5 anos, eu fui para a escola pela primeira vez, e eu tive a surpresa e o pavor de ouvir uma voz se dirigir a mim e falar o meu nome. Renée. Renée. Ela chamava Renée. E ela ouviu aquela voz, e ela olhou para cima e viu no corredor onde as crianças estavam amontoadas, porque chovia lá fora. Ela olhou para cima e viu uma pessoa com olhos claros e falando, Renée. E ela falou que, olhando para cima, ela quase sentiu tontura, porque até então as pessoas na casa dela só se dirigiam a ela assim, e ou com bruscos, ou se não com ordens. E ela, quando ela ouviu o nome dela, ela falou, Renée, era eu que ela estava chamando. Pela primeira vez, alguém se dirigia a ela, falando o nome dela, sem dar bronca. E aquela mulher abriu caminho para o meu coração. Porque quando ela pronunciou o meu nome, ela estabeleceu comigo uma proximidade que eu nunca tinha feito ideia. E num raio de íntimo, eu comecei a perceber tudo ao meu redor, porque antes eu não sabia o que acontecia ao redor de mim. Então, os meus tristonhos olhos cravados no dela, eu me agarrei àquela mulher que acabava de me fazer nascer. Então, ela fala assim, que a gente acredita que o despertar da consciência vem no nascimento. Mas ela falou para mim, aquela garotinha chamada Renée, que durante anos viveu ausente e inconsciente de si mesma, ela falou, eu nasci no momento que eu fui reconhecida como uma pessoa. E aí eu quero falar para vocês que é preciso que alguém reconheça o outro como pessoa. E isso não é rapidamente, Antenor, Afiles, não sei o quê.
é preciso que a gente passe tempo juntos. Por isso que a gente tem essa amizade, mesmo distante, quando a gente fica junto, a gente continua uma longa conversação, porque está no caminho do coração. Então, eu vou acrescentar que para uma pessoa emergir, é preciso que alguém a enxergue e que a faça se sentir única e singular. Então, quando eu trabalhava com essas duas que eu falei para vocês, nós trabalhamos dos nossos projetos, era com adolescentes numa unidade de saúde. Nós não tínhamos mesa, não tinha nada, faltava tudo lá. E nós achamos, encostado numa sala, uma maca pequenininha, sem pé. E falamos, essa maca aqui está boa. Aí nós encontramos uns banquinhos bem pequenininhos e nós colocamos em volta daquela maca. E aí nós falamos, em volta daquela maca, muitas vidas foram vividas. Tinha uma menininha que ela foi diagnosticada como tendo déficit cognitivo, ela não sabia ler. Não é que ela não sabia ler, ela morava como alguém, como essa pessoa. A Renê, que nunca tinha prestado atenção nela, numa classe abarrotada com 45 alunos, e ela tinha uma timidez enorme. Naquele grupo, nós começamos a estimular a leitura, e nós criamos uma aliança tão profunda, que as outras pessoas do grupo que sabiam ler mais rápido, tinham paciência com ela, de ela começar a ler primeiro gaguejando, e, no final do ano, ela já estava lendo fluentemente. Era uma questão de paciência e de deixar acontecer num ambiente seguro. Tinha o Marcelo, eu estou falando nome fictício para preservar, que era um japonesinho que o pai foi para o Japão e a mãe não sabia como cuidar do menino. Então, ela dormia com ele na cama. Ele foi crescendo, ela não viu que ele foi crescendo, ele já tinha 16 anos. E ele não sabia como que ele era como homem. Ele tinha modelo da mãe. Então, era muito engraçado que a gente começou a ver as particularidades do dia a dia. Então, ele saía do banheiro, como que você toma banho? Eu tomo banho e depois eu ponho a toalha. Onde você põe a toalha? Aqui. Porque mulher põe aqui, homem põe aqui. Então, ele não sabia ainda como fazer com ele mesmo. Então, nós fomos trabalhando com ele. Aí ele falava, eu não quero mais essa camisetona. Que a mãe dele punha umas camisetonas até embaixo. Ele falou assim, eu queria que alguém me olhasse, uma menina me olhasse. Então, como você quer? Eu queria uma camiseta polo. Você já falou para sua mãe? Não. Então, pode falar para ela, porque não é que a mãe não reconhecia, ela não sabia. E aí a gente começou a conversar com ela. Aí um dia ele falou, eu queria conversar com uma menina para convidar ela para o cinema, mas eu não sei como eu faço. Então treina aqui no grupo. Vocês ensinam? Ensina. Então, a gente criou uma intimidade tão grande naquele grupo que a gente começou a treinar ali como fazer lá fora também. Então, mas isso foi dias e dias. No começo, ninguém falava nada. No começo, ninguém se olhava. Então, intimidade é construção. Depois aí, nosso trabalho era muito simples, sem glamour, não tinha nada. Tinha aquela maca com as pernas quebradas e as cadeiras em volta. Mas, gente, quanta vida que acontecia ali. Então, eu falo que a gente pode, com as coisas que a gente tem, porque a gente fica esperando, quando eu tiver o meu consultório, não precisa ter nada, não. Tem você. Você vai para onde você vai. Então, você tendo você pode, não precisa esperar nada os quando. Faz acontecer naquela hora. A gente pode ser fiandeira, a gente pode tecer rede, ponte, a gente pode costurar os buracos das almas com o nosso amor. A gente pode preencher aqueles buracos com amor, com um toque que cura, com acolhimento, com palavra misericórdia. Deus também nos chama pelo nome. Ele chamou Zaqueu, e ele tirou Zaqueu da pequenez dele. Ele fala, olha, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os teus caminhos. E o olhar de Jesus, que a gente pode ser esse olhar de Jesus para as pessoas, ele ativa a identidade das pessoas. Ele ilumina sentido de existências. Ele lança para frente, ele dá asas para a vida e ele leva as pessoas para mais além. E também, quando a gente olha para as pessoas a partir de Jesus, como a gente olha como Jesus, quando a gente olha a partir dos olhos das pessoas que sofrem, nós nos descobrimos também. O nosso olhar cristificado nos leva para mais além dos nossos pré-juízos. Ele nos conduz num mundo de possibilidades muito lindas. E quando a gente resolve adentrar nesse mundo, é aí que a gente encontra as pegadas de Deus. É quando a gente fica lado a lado com Ele. Eu falei daqui de ter compaixão. Vou falar de compreender a perspectiva dos outros, e isso eu aprendi com a minha filha Giovana. Ela tinha 5 anos, e um dia ela falou para mim, mamãe, amanhã é hoje. Falei, não, amanhã é amanhã, hoje é hoje, ontem é ontem. Eu só queria saber, por favor, se amanhã é hoje. Aí eu falei, olha, eu comecei a desenhar, eu desenhei um sol, falei, esse é o hoje. Desenhei uma lua, falei, essa é a noite. E outro sol, que era do outro dia, falei, esse é outro dia. Então, esse sol aqui ficou ontem. E esse sol aqui é hoje, porque passou uma noite. Mas, olha, por favor, eu só preciso saber se amanhã é hoje. Aí eu expliquei de tudo quanto era jeito que a criatividade me dava, com desenho, com exemplo. E teve uma hora que ela estava literalmente deitada no chão, batendo as mãozinhas, batendo os pezinhos no chão, e falava, olha, por favor, eu só preciso saber se amanhã é hoje. Aí eu tive um clique, falei, mas que abestalhada que eu sou, que mãe desnaturada, eu aqui falando que nem uma tonta aqui para essa criatura, e eu não perguntei para ela o básico. Aí eu falei para ela, filhinha, fala para a mamãe, por que você está perguntando isso? Básico, né? Aí ela falou para mim, porque a professora falou que a gente ia brincar na escola amanhã, e que era para trazer o brinquedo, e eu só queria saber se amanhã é hoje. Eu falei, amanhã é hoje. Amanhã é hoje, sabe? Então, tão simples, sabe? É só você olhar a perspectiva da pessoa, pergunta para ela. Eu estava cheia das minhas coisas, das minhas redomas, dos meus conhecimentos, que não adiantava bulhufa, né? Então, é muito interessante, eu me deparei muito com essas situações ao longo da vida. Uma vez, quando eu trabalhava com essas gestantes, elas eram vítimas de abuso de padrasto e de pais. Tá? A mais novinha tinha 9 anos, ganhou nenê com 10, o filho era do avô. E eram 17 adolescentes num abrigo chamado Casa da Esperança. E o que aconteceu? Uma delas, um dia, ela tinha sido encontrada na rua, porque a mãe culpou ela de ter tentado o padrasto, e ela não era mais filha dela, essa daí tinha 12 anos. E a mãe foi embora com o padrasto, deixou ela na rua. E foi para outra cidade. Então, nós recolhemos essa menina, e um dia, no abrigo, ela tinha cama, ela tinha agasalho, ela tinha comida quentinha, porque tinha uma mulher lá maravilhosa, a tia Nilce, que fazia comidas deliciosas. E lá que eu descobri que você não faz intimidade ali no consultório. O que aconteceu com você? Quem te violentou? Aquelas coisas bestas que a gente vai abrir mais ferida ainda. Você constrói intimidade em torno da mesa. Então, a gente ia cozinhar junto, a gente ia ajudar a tia Nilce a picar coisa, e ali as coisas aconteciam. Então, essa menina um dia falou, tia Leila,
eu estou com vontade de comer a comida de uma mulher que dava comida para mim quando eu morava na rua, e era tão gostosa, era tão quentinha, e ali no abrigo ela tinha comida gostosa e comida quentinha. Mas ela estava querendo resgatar a intimidade com uma pessoa que naquela situação de dor e sofrimento dela, ela não alimentou só a boca dela, ela alimentou o coração. Então, eu falei, vamos lá, vamos lá. Então, nós fomos, batemos palma na casa da mulher, eu expliquei a situação para a mulher falou, eu vou dar comida para ela, e ela se refestelou. Então, adiantava falar, não, aqui você tem comida, onde já se viu ir lá? Era uma coisa tão simples você ir lá, quem que vai negar um prato de comida? E era a perspectiva dela, ela queria realmente comer a comida de uma pessoa que num tempo difícil deu para ela alimento para o coração. Então, ela queria o amor expresso no alimento. Porque aquela pessoa talvez foi a única pessoa no mundo que alimentou o coraçãozinho ferido daquela criança, que precisava de cuidado, ia ter uma outra pessoa, ela nem conseguia cuidar dela, ia dar cuidado para alguém. Outra coisa, vocês lembram de um filme chamado Histórias Cruzadas? É um filme que a babá é negra de uma criança branca. A mãe nunca olhava para a criança. E aquela senhora negra, todos os dias, falava para aquela menina, you are smart, you are very intelligent, you are important. Você é especial, você é amável, você é inteligente. Gente, vocês não sabem o quanto que o reforço positivo faz bem na vida de uma criança. Nós sabemos que toda pessoa se transforma a partir do seu interior, sim, mas através da ação e da nossa presença instigante, amorosa, a gente permite ao outro também reencontrar a sua essência. Quando alguém nos descobre e vê além das nossas mazelas, além das nossas dores, ela permite que a gente se conheça melhor e tenha mais alegria de servir. Uma vez também a mesma Giovana minha, quando a irmã dela foi fazer intercâmbio fora, ela ficava muito quietinha na escola, ela estava no 3º ano do ensino médio, e a professora chegou e falou, essa menina está muito quieta, ela tem um buraco na cabeça. Aí eu achei muito forte alguém falar que tem um buraco na cabeça, né? Ainda mais uma educadora. E eu falei, olha, ela não tem um buraco na cabeça, ela tem um buraco no coração. Ela está com tanta saudade da irmã dela, que ela está em período de dor. Então, é isso. E sabe que até hoje, uns 6 meses atrás, a Giovana falou para mim, mãe, eu nunca esqueci isso. Porque às vezes a gente tem a tendência de dar razão para a figura de autoridade. Eu não estou falando para você discutir, eu estou falando para você mostrar uma outra perspectiva. E ela falou, eu nunca vou esquecer que você falou para aquela mulher que eu não tinha o buraco que ela queria que eu tivesse. O buraco era mais embaixo, né? Era dentro do coração. Então, também, o que eu estou falando agora é de dar asas, de acolher, esperançar. Quando nós trabalhamos com merendeiras e faxineiras de uma escola pública, a gente não tinha muitas coisas, muitas dinâmicas para fazer. A gente punha revistas, recortes, papelões, e a gente ia afiando histórias, fazendo brincando com cartões, brincando com, emoldurando, recortando figuras e emoldurando, a gente também ia falando das nossas vidas, numa grande ciranda de alegria. Outra coisa é providenciar abrigo para o desamor. O que é isso? Por exemplo, um outro projeto que a gente tem, que é o Cine Contato. No Cine Contato é uma sala que a gente enche de almofada, da pipoca, da refrigerante, e a gente passa filme para as pessoas da comunidade.
e depois a gente faz uma discussão. E os filmes que a gente escolhe realmente são filmes que vão tocar em alguma parte de mudança, que promova a mudança. Um dos filmes que a gente passou foi um filme japonês belíssimo que se chama A Partida. E aquele dia aconteceu um milagre, porque tinha uma moça de 34 anos, que ela tinha um ódio mortal do pai dela, ele já tinha morrido, ela não conseguia perdoar ele, porque ela era fruto de um extra-casamento. Ele era casado e ela foi gerada fora do casamento. Ele deu tudo para ela, mas não deu a presença. E com aquele filme, ela entendeu que jamais ele poderia dar a presença. Ele tinha uma outra família. Foi uma escolha que a mãe dela fez, que ela sofreu as consequências, a menina. Então, naquele filme, nós ficamos aquele dia até quase meia-noite, porque ela chorava muito, e ela falou: hoje eu liberei o perdão para o meu pai. Eu sei que ele fez o que ele podia, o que ele não podia, ele não fez. Então, esses milagres acontecem naquela sala, sem glamour, sem nada, com almofadas, mas tem corações querendo acolher. Outra coisa, essa ciranda das pérolas, que eu falei para você, que são 8 mulheres que a gente se reúne a cada terça-feira. E o nosso lema é esse aqui, ó. É fácil reconhecer as mulheres fortes. As mulheres fortes são as que se constroem umas às outras, em vez de destruir-se umas às outras. Então, ali nesse grupo, é proibido ficar dando opinião. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que não sei o quê? Porque todo mundo já sabe. O que a gente quer é um consolo, é alguém que nos ouça. E a terapia, o que é terapia? É um cuidado amoroso que, às vezes, você resolve só de se ouvir falar. Mas, às vezes, a gente não tem o espaço que a gente pode falar. Então, ali é providenciado isso. Ali a gente fala que ali não tem que nada. A gente só tem que se ouvir. Só tem que se acolher uma outra. Então, o resto continua fluindo. Então, nós estamos nas 71 reuniões. E por que a gente faz isso? Para a gente ter um espaço de acolhimento, um espaço de consolo. Ali, a gente tira a sandália, porque a gente está pisando em solo sagrado, o solo sagrado da dor e do sofrimento do outro. Só que a gente ri também, tá bom? Então, é dor, é sofrimento, mas mesmo nisso tem muito consolo. E tem hora, gente, quem tem que fechar a boca e abrir os braços. E vou falar como. Uma das gravidinhas de 10 anos, um dia ela chegou para mim e falou: tia Leila, eu estou com muita saudade da minha mãe. Adiantava eu falar para ela: sua mãe não merece a sua saudade. Sua mãe te abandonou. Sua mãe, aquela mulher lá foi muito ruim para você, ela não te protegeu. Isso não é nenhuma tragédia, isso vai passar. Não é isso que a gente fala para os outros, vai passar. Mas era uma tragédia, sim. Era uma criança com outra criança no ventre e uma criança que não sabia se cuidar. Então, como que a gente fez? Eu falei: adianta falar alguma coisa para essa criança? Eu sentei, ela era o dobro do tamanho meu, eu falei: senta aqui no meu colo. E eu ninei ela, sem falar nada. Sem falar nada. Ninei como você nina uma criança. O que aquela criança precisava não era de alguém falando, ressignificando a falta da mãe. Era fechar a boca e abrir o braço. Com o pessoal da hanseníase, a gente atendia numa sala de espera de um serviço de dermatologia de um hospital universitário. As pessoas, não sei se vocês sabem, gente, a lepra é uma doença terrível, porque depois o tratamento é horroroso. É tão dolorido o tratamento que os remédios são tão fortes por 6 meses que a pessoa que é branca, assim como eu, ela fica marrom. Muda a cor da pessoa. Aí o bacilo morre.
Então, teoricamente, você está curada porque você não vai infectar mais ninguém. Só que a dor, porque o corpo não elimina o bacilo da Hansen. Então, ele fica, e aquilo dá muita dor. Dor nas juntas, dá neurite. Às vezes, hoje a gente não vê aquelas pessoas despedaçadas como via, mas de vez em quando aparece. E eu lembro que tinha uma que ela não tinha essa parte da maxila. E uma das coisas, um dia uma professora minha foi lá, que era supervisora, ela entrou e viu aquela mulher e ela fez assim. E a mulher depois falou para mim, eu não quero mais aquela mulher aqui, Leila. Por quê? Porque ela tem desprezo por mim. Aí eu aprendi uma coisa muito simples com ela. Quando alguma coisa tão dolorosa te impacta, não é para você abrir o olho, é para você fechar o olho. Tá? Então, você tem, não arregala não, deixa o olho quietinho. Deixa o olho quietinho, porque aí você não vai machucar a pessoa. E depois você conversa com o seu terapeuta, com o seu vizinho, com o seu amigo, do impacto que teve. Mas, por favor, aquela pessoa é um ser humano, aquela pessoa é uma pessoa que está sofrendo ali. Então, essa coisa da gente, de impactar, é a gente aprender a olhar o outro com um olhar de caridade. E, às vezes, é só fechar o olho, fechar a boca e abrir os braços. E aí tem o tempo de deixar ir. Lembra, gente, nós somos semeadores, nós semeamos amor, nós não apertamos, nós não temos posse de ninguém, nós temos que deixar voar. Sabe, quando Jesus falou que a gente ele era uma videira e nós, como ramos, e quando ele falou, permanecer em mim como eu em vós, ele nos convidou à intimidade. Quando ele falou, aquele que permanece em mim e eu nele, ele nos fez um apelo para a fecundidade. E quando ele falou, eu digo isso para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena, ele nos convidou à plenitude. Então, olha só que lindo, intimidade, fecundidade, que conduz à plenitude. Intimidade gera fecundidade e é promessa de plenitude. Um dia, a gente tem que providenciar para as pessoas de deixar elas irem embora. Até os filhos. Nós estamos em tempo de ninho vazio em casa. Mas tem um tempo da gente deixar eles terem o caminho deles. Um dia, a gente tem que deixar o outro dar o salto para frente. E aí, quando eles falam para a gente, olha, eu vou me desnudar perto de você, por favor, não me deixa ter vergonha da minha nudez. Então, quando a pessoa te falou tudo, quando ela te mostrou tudo como ela é, e depois, quando você sabe que ela está pronta, você fala, olha, agora quando você quiser ir, você vai. Pode começar a andar. A amizade de Jonathan e Davi, ela permitiu isso. Ela permitiu que o Davi não ficasse louco. Foi aquela intimidade que livrou Davi da loucura. É a amizade e aquela intimidade salvou Davi. Então, agora eu já estou finalizando, já acabou o meu tempo, e eu quero só falar esses 2 pontos. Quando Davi e Jonathan se despediram, depois de se beijarem, depois de chorarem, o Jonatas falou para o Davi, vai em paz, porque nós juramos ambos em nome do Senhor. O Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre minha descendência e a tua. Então, 2 pontos. A intimidade começa com Deus. Uma experiência de intimidade começa primeiro com a gente ter intimidade com Deus. A segunda é a liberdade. Sem posse, gente. Sem querer um amigo só para você. Com um amigo não existe a condição ou eu ou ela. Ou eu ou ele. Entendeu? Esse negócio de ou. Ela tem uma conjunção e. É eu, ele, ela
para a gente formar uma grande família. Amizade que é posse não é amizade, é outra coisa. Então, essa liberdade, quando Jonatas falou para o Davi, vai em paz, ele falou, vai, que eu te abençoe, eu te invoco a paz, eu alimento o seu amor, promovo o outro e eu contribuo para o crescimento. Na tribo Umbutu, que é uma tribo sul-africana, eles falam assim, uma pessoa é uma pessoa por causa das outras pessoas. Eu sou o que sou devido ao que todos nós somos. Gente querida do meu coração, um dia uma mulher chegou para mim e falou, Leila, já que você é psicóloga, vai falar com a minha neta, porque a mãe dela jogou ela dentro da minha casa, porque ela está grávida, e eu estou com ela, não sei o que fazer. Falei, sabe sim, ela não precisa de psicólogo, ela precisa de amor. Fecha a boca e acolhe essa menina. Então, muitas vezes a gente quer jogar para o outro. Faz o que é possível. Às vezes, no seu trabalho rotineiro, quando eu sair daqui, quando você está tão cansado quando você sai de lá, faz ali mesmo. Seja Cristo ali incorporado naquele lugar de trabalho, dá um novo significado para aquilo. A igreja não é só o povo reunido, gente, mas é o povo enviado.